Este é o Parlamento PSD e nessa nova edição, essa edição semanal, eu, Diane Lourenço e o Renan Bortoleto, nós vamos conversar com o deputado Marcos Reateg do PSD do Amapá. Tudo bom, deputado? Tudo bem, Diane. Tudo bem, Renan e amigos que estão nos acompanhando agora. Pois é, deputado, uma das bandeiras que o senhor está defendendo, o senhor vem defendendo, é a questão do desenvolvimento portuário do Amapá como uma forma de ampliar e de contribuir para o escoamento de grãos do Brasil, né, que é uma questão muito importante, principalmente para a economia brasileira. Agora, como é que está esse cenário hoje? Né? A gente sabe que existem outros portos que já atendem, né, a questão do escoamento de grãos, mas como é que está a questão do portuário, como é que está o desenvolvimento portuário no Amapá? Como é que está esse cenário hoje? Diane, nós temos que considerar que inicialmente a produção de grãos iniciou no sul do país. E aí naturalmente escoava pelos portos de Paranaguá e Santos principalmente, e funcionando muito bem. Só que ela mudou, foi subindo em direção ao norte, e hoje a maior parte da produção de grãos se encontra no centro. Vejam que quando estava no sul, ele resolver isso. Ora, nós temos acima da região centro-oeste, a região norte, o Amapá. No Amapá nós temos o Porto de Santana, nós temos um outro porto que está em construção, ainda não está nominado, e é muito mais próximo do local de produção que os atuais portos de Santos e Paranaguá. Vejam, além de ser 1.100 quilômetros mais próximo, parte desse percurso pode ser feita por via de rios, via fluvial, através de barcaças. Então nós podemos ir, por exemplo, através desses rios até o porto de Meritituba. Do porto de Meritituba nós podemos seguir para Santana. Veja, de uma forma geral já se apresenta uma diminuição muito grande de custos e tornando nossos grãos muito mais competitivos no mercado internacional. Agora, deputado, muito se comenta também como investir, né, como expandir cada vez esse mercado. A gente tinha um programa que eram as famosas PPPs, né, as parcerias público-privadas, elas foram remodeladas, surgiram agora as PPIs, né, que são os programas de parceria de investimentos. Como é que a iniciativa privada e a pública elas podem se juntar para, de repente, fazer com que a produção e o escoamento de grãos seja ainda maior no país? Renan, a solução para o problema de investimento no Brasil está no investimento privado. O Estado não tem condições hoje, por exemplo, de prover uma rodovia com as condições ideais para fazer o transporte de carga. Muito menos a ferrovia, que seria o ideal até hoje para o transporte de quantidades grandes de cargas. Então, fazendo a parceria público, aí não é mais a privada, é a parceria pública de investimentos. Né? Há condições de abrir esse mercado para o capital privado, fazendo uma desestatização parcial e gerando a condição de que o que é necessário, a estrutura necessária para o escoamento de grãos se consolide. Então, através da parceria da PPI, nós teremos essa condição de trazer o capital e fazê-lo funcionar em benefício do Brasil e dos brasileiros. E também, deputado, a questão de, quando se fala em desenvolvimento também, existem outras questões que envolvem, né, não só de investimento econômico, existe a questão de sustentabilidade, não só da questão ambiental, mas também como a sustentabilidade social, que é o desenvolvimento da população de uma forma saudável. Como que isso pode ser desenvolvido, como isso pode ser aplicado também na questão do desenvolvimento lá do portuário do Amapá? Jenny, você falou uma questão que é muito importante. Nós estamos falando de Amazônia. Os olhos do mundo estão voltados para a Amazônia e sempre com essa preocupação de preservação. Veja, todos têm razão, nós temos que preservar a Amazônia. Agora nós temos que preservar gerando condições para que haja desenvolvimento sustentável. E como é possível se trabalhar isso? Com as ideias que estão sendo colocadas hoje. Por exemplo, o uso de barcaças. Nós já estamos trabalhando
um menor impacto ambiental. Vejam, o custo de uma rodovia, como ocorre hoje quando sai da região de Mato Grosso, da região do Tocantins, até o Porto de Santos, é enorme, porque não há custo maior do que o transporte rodoviário. Veja que no transporte rodoviário, além do custo financeiro, nós temos o custo ambiental, que é bastante elevado, e ainda um custo de vidas humanas, porque nós sabemos que as nossas estradas são algumas das estradas mais mortais do mundo. Isso tudo é minorado e até evitado quando nós fazemos esse transporte através de barcaças, que serão grande parte do trecho entre a zona de produção e o porto, onde será embarcado nos grandes navios para exportação. Com o transporte de barcaça, nós teremos uma vantagem muito grande. Além disso, na construção do porto em si, já há a preocupação de se causar o menor impacto ambiental. Nós temos o EIA-RIMA, os estudos de impactos ambientais, que proporcionam que nós possamos interagir com a natureza, fazendo uma exploração sustentada com o menor impacto possível. E veja, é uma região que é pouco habitada. O Amapá tem 143 a 145 mil quilômetros quadrados. E uma população de apenas entre 600, porque pelo IBGE 600 mil habitantes. Por outros órgãos, 800 mil habitantes. Então, veja que há um vazio demográfico muito grande. A população, 75% está concentrada justamente na cidade de Santana, onde fica o porto, e na capital, Macapá. Essas populações, hoje, com a passagem dos grãos por lá e também a produção de grãos que passou a ocorrer, a ser desenvolvida no Amapá, ela tende a se desenvolver, ter melhor qualidade de vida e veja como há uma proteção ambiental. Desse total de terras, apenas 3% pode ser utilizada no plantio de soja, de sorgo e de milho. A grande maioria das terras do Amapá, 75%, elas são áreas de preservação. E tem mais um percentual que eu não lembro agora, que está destinado, por exemplo, para populações quilombolas, indígenas e alguns ribeirinhos. Então veja, são as chamadas populações tradicionais. Toda essa estrutura de proteção garante que não vai haver abusos. Além disso, nós temos um Ministério Público muito eficiente que trabalha, acompanha de perto, e aí eu quero ressaltar os juízes federais do Amapá, especialmente o Dr. João Bosco, tem acompanhado muito de perto esse desenvolvimento. Eu acho muito importante essa atuação judicial, porque o juiz ele não é aquele juiz reativo, ele é um juiz que participa junto com a comunidade. Então, isso faz com que essa preservação aconteça, o desenvolvimento ocorra e as comunidades sejam beneficiadas. Agora, deputado, do ponto de vista econômico, né, a construção de mais um porto ali no Amapá, uma localização privilegiada, é claro, mas do ponto de vista econômico para o Estado em si é muito bom, né? É excelente, Renan. Nós optamos por fazer construção de pequenos portos. Nós temos hoje o Porto de Santana, está em construção um terminal de uso privativo, o TUP, numa ilha a cerca de 2 ou 3 quilômetros de Santana, e através desses dois portos nós poderemos processar grãos, levando, por exemplo, por essa região, cerca de 50% da produção de Mato Grosso, porque já há um estudo nesse sentido. Então, em pouco mais de 2 anos, nós teremos essa condição de fazer esse transporte, porque é quando ficará pronto esse terminal de uso privativo. Há estudo para outros pequenos portos,
porque se tenta seguir uma receita diferente daquela de Santos, porque Santos se tornou um monstro enorme, tem 100 quilômetros, por exemplo, de ferrovia dentro do Porto de Santos. E aí fica muito mais difícil de você controlar o problema do impacto ambiental. Com isso, nós resolvemos ou minoramos o impacto ambiental, nós geramos uma condição de produção e, veja, a chegada dos grãos, ela traz um outro componente que é extremamente importante. Nós podemos transformar o vegetal em proteína animal, em especial com a ração, produzindo ração para frangos, ração para suínos, para peixe. Eu gosto de usar alguns exemplos assim que eles são extremados, porque permitem uma visualização melhor da questão. Vejam, como nós temos essa vocação natural para a produção de alimentos, embora nós não sejamos o celeiro do mundo, como muitos gostam de dizer, mas nós podemos sim contribuir e muito para alimentar o mundo. No meu estado, desses 143, 144 mil quilômetros quadrados, nós temos, por exemplo, uma condição de, sem ofender o meio ambiente, produzir frangos. Olha, transforma-se esse vegetal, esses grãos, em proteína animal através de frango. O frango tem mercado no mundo inteiro. Não importa a quantidade que você produza, desde que seja com um custo de mercado, ou seja, você tem um preço competitivo, você vai vender no mundo inteiro. E aí você consegue inverter, ir para a contramão da crise, ou seja, você começa a gerar um crescimento que é fundamental para o momento em que vive o país. Eu quero até acrescentar uma coisa que eu considero muito importante. Na mentalidade dos brasileiros, e do meu estado em especial, é que nós devemos estar como que dependentes, buscando resultados através do Estado. E a situação não é bem essa. O Estado ele foi criado para servir a comunidade, mas a comunidade tem que produzir. Vejam, uma noção nós não podemos perder nunca. O Estado não gera riquezas. As riquezas são geradas pelos particulares. A produção tem que acontecer. Quando a produção ocorre, aí os impostos gerados pela produção é que trazem o dinheiro que é utilizado pelo Estado, que na minha opinião deveria ser um Estado mínimo, para tratar daquelas questões essenciais como saúde, educação, segurança pública, mobilidade urbana. Então esse é o Estado ideal, que proporcione as condições para que nós possamos produzir tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que nós precisamos para a nossa sobrevivência, para o nosso conforto, e aquele excedente que nós levamos para o resto do mundo com uma consequência natural na balança comercial e no enriquecimento do país. Agora, é um assunto muito amplo, deputado, e que não vai parar por aqui, porque o senhor está protocolando hoje um requerimento para debater o assunto no estado do Amapá, não é isso? É verdade, gente. Nós precisamos debater esse assunto porque o momento do Brasil exige que nós tomemos essa iniciativa. Então nós vamos convidar órgãos federais, órgãos estaduais, do município de Santana, que hoje tem um dos 2 portos municipalizados do Brasil, para que nós possamos aproveitar melhor essa região, tanto em benefício dela própria, como do Brasil como um todo. Quando a gente demonstra que nós vamos contribuir com o escoamento da produção nacional, nós mostramos a importância que tem aquele porto, não apenas para a região, mas para o próprio país, na medida em que nós vamos diminuir o custo do Brasil e vamos nos tornar mais competitivos nesse mercado mundial. Deputado, agora esse novo modelo de porto, né? Um porto menor, vamos dizer assim, né? Um porto bem menor do que o de Santos, como o senhor bem mencionou. Ele é mais fácil de ser gerido e também a burocratização vai lá para baixo, né? Sem dúvida. Nos portos, e a ideia, Renan, eu acho que é a seguinte: nós temos a autoridade portuária, ou seja,
a União ela mantém ali a orientação, a fiscalização, e nós temos, por outro lado, o operador portuário. Para mim, o operador portuário ele tem que ser o privado. Ele que vai trabalhar os modais, como ele vai diminuir os custos, como ele vai fazer para nos tornar competitivo. Veja, infelizmente, os nossos administradores públicos raramente dão resultados positivos, resultados satisfatórios. Até porque eles estão muito voltados para essa função social e não para uma atividade lucrativa. Então, o operador portuário ele vai se voltar para a atividade lucrativa, mas a autoridade portuária faz a fiscalização para poder contrabalançar isso aqui e que o resultado social também possa acontecer. Deputada, a gente agradece esse bate-papo conosco, que toda semana a gente privilegia um parlamentar da bancada para trazer um assunto importante para a população. Sem dúvida, esse é muito importante para a população brasileira como um todo. A gente agradece a participação. O senhor quer deixar alguma consideração final ou para a gente finalizar? Eu quero elogiar o partido, quero elogiar a vocês que estão permitindo que a gente, os parlamentares aqui do PSD, possam levar as ideias, as novas concepções para o mercado, as novas ideias em relação ao gerenciamento da coisa pública. Ou seja, é um instrumento que vocês estão fornecendo para nós, que acrescenta muito no nosso trabalho parlamentar. E se você quiser saber mais informações também da atuação de toda a bancada e até do próprio parlamentar, do deputado Marcos Reateg, também você pode acessar o nosso site, as nossas redes sociais. Nosso endereço do site é www.psdcamara.org.br. Eu vou complementar também, Jenny, dizendo que a fanpage do deputado é www.marcosreateg.com.br. Perfeito. Muito bom. Até a próxima.